Olá, engenheiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Dandara, engenheira civil e sócia aqui do Guia da Engenharia. Se você quiser saber mais sobre a gente, eu deixei aqui na descrição o link das nossas redes sociais, tá bom? O assunto desse vídeo foi dividido em duas partes e essa é a parte 1, em que trataremos principalmente dos assuntos envolvendo a área de estatística para que possamos aplicar com segurança a inferência estatística para avaliar imóveis. E se você se interessa pela área de avaliação de imóveis, eu quero te avisar que nós preparamos um e-book super completo sobre esse tema e o melhor de tudo, é totalmente gratuito. Então, se você quiser baixar, o link está aqui embaixo e já se inscreve no canal, hein? Agora vamos ao vídeo? O primeiro conceito básico que veremos agora é a diferença entre elemento, população e amostra, que utilizamos bastante no método comparativo direto de dados de mercado. Se você não sabe que método é esse, não se preocupe, que aqui no canal tem vídeo falando sobre ele já. Bom, para começar, população é o conjunto de elementos com pelo menos uma característica em comum, enquanto amostra é um subconjunto de uma população utilizada para efeito de estudo estatístico. Bom, pessoal, em outras palavras, a amostra é uma pequena parte da população utilizada quando desejamos analisar a população sem necessariamente ter que analisar todos os seus elementos. E para isso nós utilizamos o levantamento estatístico. Para ficar mais fácil de você entender, observe essa imagem que eu coloquei aqui na tela, em que temos os elementos que compõem toda uma população e alguns deles que são utilizados para compor a amostra. Levando agora para a área de avaliação de imóveis, que é o que nos interessa, a população seria o conjunto de todos os imóveis de uma cidade, por exemplo, enquanto a nossa amostra são aqueles elementos que nós selecionamos do mercado para poder realizarmos essa avaliação, tá? Lembrando que se estivermos avaliando através do método comparativo direto, a melhor amostra é aquela que contém os dados tanto quanto possíveis semelhantes ao nosso imóvel avaliando. O próximo conceito que veremos agora são as medidas de tendência central, que servem para localizar a distribuição de dados brutos com o objetivo de resumir um conjunto de elementos em um único número que represente toda a amostra. Existem, então, 3 tipos de medidas de tendência central, que é a média aritmética, que a gente já conhece bastante, a moda e a mediana. Bom, dando uma rápida pincelada nesses conceitos, a média aritmética nada mais é do que a razão entre a soma de todos os elementos dividido pelo número total de elementos. E isso a gente já conhece bastante. Já a moda, como o próprio nome sugere, é aquilo que aparece mais vezes. Por exemplo, quando uma coisa está na moda, todo mundo está usando, aparece toda hora, né? Então, a moda é justamente aquele valor que aparecem maior número de vezes no interior de uma amostra. Lembrando, pessoal, que a média aritmética para uma amostra é representada pelo x barra, tudo bem? Enquanto para a população ela é representada pelo mi. Já a mediana, pessoal, é o valor de centro de um conjunto de dados. Mas como assim, Dandara? Vamos supor que você tem uma amostra e você ordena os elementos da amostra em ordem crescente. Se o número de elementos for ímpar, a mediana é exatamente o valor que fica no centro. No entanto, se essa amostra tiver número de valores par, a mediana vai ser justamente a média entre os dois valores do meio. Para ficar ainda mais fácil de vocês entenderem, observem essa imagem, supondo que a altura da coluna representa um valor, né? Então, a média aritmética é a média desses valores, a moda é o valor que aparece na maioria das vezes, que é, no caso, a coluna vermelha, e já a mediana é o valor que fica exatamente no centro quando você ordena em ordem crescente. Muito simples. O próximo conceito são os estimadores de dispersão, gente. E para que servem esses estimadores? São exatamente para analisarmos a dispersão dos dados em relação à média central. Tudo bem, gente? O primeiro estimador de dispersão é a amplitude, que nada mais é do que a diferença entre dois extremos da amostra, digamos o maior e o menor, tudo bem? A amplitude é extremamente utilizada para analisarmos o grau de precisão do nosso laudo de avaliação, tudo bem? Ela é extremamente importante. Já o próximo estimador de dispersão é a variância, que é definida como a média dos quadrados da diferença entre os valores em relação à própria média e é expressa matematicamente por essa fórmula. Para vocês entenderem, x ao quadrado, quer dizer, s ao quadrado representa a variância, xi representa um elemento qualquer na posição i, enquanto x barra representa a média aritmética dessa amostra e o n o número de elementos, tá bom? O próximo estimador de dispersão é o desvio padrão representado por xs, tá, gente?
O desvio padrão nada mais é do que a raiz da variância, tá bom? E ela mostra o quanto os elementos se afastam da média central, tudo bem? Ela também é calculada por essa forma que está aqui na tela. E o nosso último estimador de dispersão é o coeficiente de variância, que nada mais é do que a razão entre o desvio padrão e a média aritmética, tá bom? E é calculado por essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela. Então, pessoal, para terminarmos a nossa videoaula, veremos o último conceito de estatística muito importante para a área de avaliação de imóveis, que nada mais é do que a nossa querida distribuição normal. Bom, e o que é essa distribuição normal, gente? Ela nada mais é do que uma das distribuições de probabilidade mais utilizadas para modelar fenômenos naturais e é representada pela nossa curva de Gauss, muito conhecida, essa curva que vocês estão vendo na imagem, que possui a forma de um sino, não é mesmo? Desse modo, pessoal, é possível inferir, através da distribuição normal, a probabilidade de uma observação assumir um valor entre 2 pontos qualquer, entendeu? Bom, pessoal, e essa probabilidade nada mais é do que a área compreendida entre esses 2 pontos, tudo bem? Bom, pessoal, observando agora essa imagem que eu coloquei aqui na tela para vocês, a gente consegue observar que quanto mais próximo o elemento está da média central, né, que é a nossa média aritmética da amostra, maior a probabilidade de ocorrência. Já quando nós nos afastamos da média, menor é a probabilidade de ocorrência. Agora, levando para a nossa área de avaliação de imóveis, tá, gente? Buscamos sempre imóveis com características tanto quanto possíveis semelhantes ao imóvel avaliando, como já falei para vocês. Supondo que estamos trabalhando com uma casa térrea de 50 metros quadrados, por exemplo. Os nossos elementos que irão compor a nossa amostra para avaliar esse imóvel serão casas térreas de 50 metros quadrados, tudo bem? Agora vamos supor que a média aritmética de valor unitário dessas casas que estamos analisando seja R$2.000, por exemplo, só chutando um valor qualquer, né? Analisando todos esses dados, a probabilidade de que o valor unitário dessas residências que irão compor a amostra seja R$2.000 por metro quadrado é bem maior do que um valor muito acima ou um valor muito abaixo, ou seja, a probabilidade de que ela esteja próximo da média é muito maior. Nós utilizamos também a distribuição normal para analisarmos o histograma de resíduos padronizados da nossa amostra. Lembrando, pessoal, que o item da nossa norma de avaliação NBR 14653, parte 2, é o item A.1.2.1, que trata justamente sobre a normalidade de uma amostra, utilizando o tratamento científico de dados através do método comparativo direto de dados de mercado, tudo bem? Nós utilizamos muito a distribuição normal para avaliação de imóveis ao analisarmos o histograma dos resíduos padronizados. E o que é isso, pessoal? Essa imagem que eu estou aqui mostrando para vocês, isso aqui é um exemplo, essa imagem que eu estou mostrando para vocês é um exemplo real de um histograma de resíduos padronizados e, como vocês podem observar, ela chega a se aproximar da distribuição normal, mas falta um pouco ainda para considerarmos esse histograma normal. A segunda coluna, por exemplo, se ela ficasse um pouquinho mais acima em relação à primeira, poderíamos sim considerar essa distribuição normal. Mas, nesse caso, o histograma não atingiu uma distribuição normal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa amostra de dados ela não é satisfatória. O histograma não atende ao primeiro item do anexo A 1.2.1. Então, pessoal, a parte 1 do nosso vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido todos os conceitos da estatística muito importantes na área de avaliação de imóveis, tudo bem? Lembrando que a parte 2 sai depois de amanhã e assim que sair eu vou colocar aqui o link na descrição para vocês clicarem aqui e já ir para a parte 2, tudo bem? Lá eu ensino para vocês como aplicar todos esses conceitos que nós vimos agora para avaliar imóveis, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, se inscreva também no canal e se tiver alguma coisa que você não gostou ou até alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, mas seja gentil, afinal de contas estamos todos aqui para aprender, principalmente eu, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.